Nós trabalhamos também com a Promete internamente, e a Promete está sendo construída a cada 6 meses, que é o início do semestre. A gente trabalha, na verdade, são esses 6 semanas de aula que eles têm, mas a gente trabalha por 6 meses, a Promete, mais ou menos, desenvolvendo os tempos que vai ter de feiras, os tempos de vivência que vai ter na comunidade também. E aí depois a gente organiza essa programação. Essa daqui fica na sala de aula e tudo mais. Essa é uma programação semanal de cada turno. Então a gente expõe no mural para que as outras turmas também tenham uma apropriação do que está acontecendo nas turmas e outra, né? Sim. Depois a gente fala sobre os tempos educativos. Esse é um exercício das pessoas começarem a entender o funcionamento da escola, Sim. E se organizar para para as atividades que estão planejadas no dia, né? Essa é de uma turma de uma semana, né? De 19. Essa é dessa semana. Fernandes, que tem uma etapa, um período que a gente faz aula e depois um período para fazer a tese. Meu trabalho de pesquisa, ele está direcionado a entender, a fundamentar o método pedagógico que a gente está trabalhando no IALA, nosso instituto, a partir do processo de formação de trabalho no campo, da agroecologia diretamente. Como o método que a gente está desenvolvendo no IALA, ele é parte da síntese do processo aqui no ITERRA, assim como muito dos processos de formação das escolas a nível do movimento, um pouco o que eu estou querendo compreender, porque já a gente teve alguns limites no desenvolvimento próprio do método, porque não todos os educandos eles são camponeses, nem todos os educandos bem vinculados diretamente com organizações camponesas. Tem alguns que chegaram com a ideia de estudar na universidade convencional, que vão dar para eles um curso de formação em engenharia, em agronomia inicialmente. Depois a gente conseguiu consolidar o curso em agroecologia, o programa como tal, engenharia em agroecologia. Mas o nosso limite está sendo no envolvimento na organicidade e no envolvimento mesmo do processo de trabalho no campo. Como que a gente se apropria assim ele ser uma questão netamente acadêmica, que esteja vinculada a uma avaliação, sino que faça parte da convivência, da naturalidade do processo do cotidiano no espaço, como que eu consigo não estar tendo alguém para me coordenar e para a ordem, senão é a minha iniciativa saber que tenho um tempo durante o dia para ir a trabalhar na horta e eu vou por iniciativa própria trabalhar, a descobrir minha relação como educando com a terra e o próprio conhecimento que eu vou desenvolvendo a partir da prática que eu vou fazendo ali. Então, um pouco seria, primeiro para te perguntar, como que vocês se envolvem os tempos de aula e os tempos de trabalho aqui dentro da escola, como que vocês fazem? Você teve já o acesso àquele caderno número 9 do ITERRA sobre o método pedagógico? Eu teve. Recebeu esses dias. Mas já dá uma olhadinha quando a gente fez o curso, que eu vivenciei um pouco a metodologia. Eu estava fazendo especialização de agroecologia na NFF. Então a gente vivenciou um pouco, óbvio, né? Assim, menos rigorosidade, mas a gente viveu um pouco a metodologia. Tem núcleo de base. Porque, por exemplo, assim, aqui na escola nós temos esse regime de alternância. Não seria bem um regime nem pedagogia da alternância, mas a gente está falando bastante sobre regime de alternância, para achar uma palavra. Então, as turmas são organizadas nessa história, tempo escola e tempo comunidade. Acredito que seja diferente da experiência de vocês. Eles ficam aqui 2 meses, no máximo 2 meses e meio, e retornam nas suas comunidades e ficam mais tempo lá. Um dos principais limites nossos é esse. A organização aqui na escola é por tempos educativos. Depois eu posso voltar a falar deles, né? Cada um tem uma função a ser correspondida dentro do processo pedagógico. Porém, eu não consigo ainda tentar entender isso, mas as pessoas os educandos estão muito atrelados de que alguém organiza
a vida deles. Então, a organização dos tempos educativos, ela inicia, eu acho que inicia nos cursos assim. Primeiro, alguém organiza. Então, esta organização, o funcionamento da escola, ela é feita pela coordenação, pelo acompanhamento das turmas. Isso, assim, vai até na terceira etapa. Porque eu acho que é natural, né? É natural no sentido de compreender o processo que estão vivendo nos cursos, né? Então, mas então a CAPP que define que texto que a gente vai ler, é tudo muito assim, né? Depois, da quarta etapa em diante, a gente faz exercícios com as turmas. Deles, primeiramente, discutir, a partir do projeto pedagógico do curso, olhar o que já foi estudado, né? E ver, a partir do projeto do curso, o que vem para frente, né? Então, cada curso tem o projeto geral do curso e para cada turma a gente faz discussões, o que a gente vai intensificar mais nos estudos e tudo mais, né? Então, da terceira à quarta etapa, a gente coloca a discussão das etapas nas mãos deles também. Então, eles começam a avaliar o que já aprenderam, o que já foi estudado, o que precisa ser retomado. E quando inicia a etapa, isso no final de uma etapa, e quando eles voltam para a escola no início da outra etapa, então o PROMET está ali sistematizado as discussões feitas, tanto pela coordenação do curso, por ele, e aí passa o momento de planejamento. Eles, coletivamente, planejar o funcionamento da etapa. Isso ajuda muito eles, porque depois, por exemplo, não sei, para muitos é uma tarefinha boba, né? Mas nós fazemos aquela história do plano, o plano de atividades do tempo de comunidade. Então, que é o quê? O educando olha todas as atividades que tem no curso e todas as atividades que o movimento diz, olha, além do estudo, que é uma das atividades, vocês vão ter essas diferentes. Sim. Nesse processo é o momento que ele vai se auto-organizar. Assim, a lógica dos tempos educativos é justamente romper com a lógica acomodada, de certa forma, dos camponeses, né? Não é? É muito cômodo, né? Sim. Você levanta, toma café, cuida dos animais, vai para a lavoura, volta. Então, mas muito bem, eu posso ler, eu posso assistir um jornal. Romper com o cotidiano. Diana, deixa eu te perguntar uma coisinha, voltando um pouquinho para trás. No momento da chegada de uma turma, né, nesse momento de abertura de novo, né, todas essas expectativas que você tem do estudo, como que vocês fazem a abordagem do método pedagógico da PROMET? Vocês como que envolvem para eles se assumirem como uma questão natural o desenvolvimento dentro do núcleo de base, dentro dessa equipe, dentro dessa área de trabalho? Como que vocês fazem esse primeiro momento? Tá. Veja, eu tenho que voltar na estrutura da escola. Volta, Vai gravar também sem apanhar da mesa, né? Sim, tá gravando. Viu, Dana? Olha só, a escola era organizada. A Judite sabe mais do que eu, mas tudo bem. Eu falo por ela, né? Depois ela diz, você está mentindo. Vai fazer conta que ela não está aqui. A estrutura da escola, ela é baseada na estrutura do movimento. Núcleos de base, nós chamamos aqui de democracia ascendente, onde a base principal aqui é a coletividade, que organiza e que sustenta o funcionamento dessa escola. Então, as turmas, cada turma é organizada em núcleo de base, que é a estrutura orgânica do movimento. Os núcleos de base, desses núcleos se tira a coordenação, os núcleos de base são de turmas, e aí nessa turma então tem a coordenação, depois se junta com a outra, mas os representantes dos setores, que são a democracia descendente. Nós temos 3 setores na escola. Tem uma democracia ascendente, que seriam os núcleos de base, a coordenação do núcleo de base, e a democracia descendente, que seria os setores de trabalho. A democracia ascendente é onde se realiza todas as discussões referentes à vida da escola. Empezamos